Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, é um privilégio, é uma honra realmente estar aqui nessa cidade bonita. Nós estamos entrando na cidade e pensamento igual, comentários igual, eu, do Rodrigo, da Bianca e da Michelle, que a Indaiatuba é bonita. Eu vim aqui uma vez só. Eu vi uma vez em Indaiatuba e eu falei, eu não lembro como é Indaiatuba, mas a gente achou uma cidade muito bonita. Uma cidade que o povo é bonito, o povo de Deus é maravilhoso. Amém? Eu falo, reitero que é um privilégio estar aqui, poder compartilhar com vocês, compartilhar com a igreja, com o povo de Deus, uma parte do que Deus fez na nossa vida. Por que uma parte? Porque Ele está fazendo ainda. Ele está fazendo muita coisa na nossa vida. E como nós sempre falamos no ministério, estou no ministério, eu sou o caçula do ministério, acredito eu, né, professor? Estou há 6 meses no Ministério de Pinheiros, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Eu estou na guarda do melhor de Deus. Amém? Podem se sentar, igreja. Amém? Nós louvamos aqui, se vocês lembram do cântico que fala bendirei ao Senhor. Você lembra desse canto? Bendirei. E nós louvamos esse canto dizendo que nós vamos bendizer o nome do Senhor quando estivermos no deserto. Nós falamos isso, não falamos? Amém. Nós falamos que nós vamos bendizer o nome do Senhor em qualquer circunstância, na adversidade. Falamos isso? Amém. Cantamos isso? Amém. Falamos que vamos bendizer o nome do Senhor até na dor. Fazemos isso? Amém. Nós cantamos isso. Nós fazemos isso? Amém? Não é fácil, né? E não é fácil. E esse canto da Márcia Sai, que a irmã louvou aqui divinamente, que está no CD da Márcia Sai, que fala que não há limites para sonhar. Numa parte dele ele fala, quando se pede a Deus, não há barreiras que possam impedir o realizar das coisas de Deus, o que é seu. Que Deus, Ele já deu o comando. Nós temos que entender que Deus já deu o comando das bênçãos na nossa vida. Amém. Deus já liberou as promessas de vitórias e bênçãos na nossa vida. Amém. Nós somos os executores. Nós temos que executar a ação do Senhor para que as nossas bênçãos se realizem. Que o comando já foi dado. As promessas já são liberadas. As promessas de Deus estão aqui. A palavra do Senhor. E nenhuma delas deixará de se cumprir. Amém. Nenhuma delas. O que cabe a nós? Entender qual é o propósito de Deus. Eu costumo falar sempre que Deus não se move pela nossa necessidade. Deus se move pela sua palavra. Então, se você estiver na palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, não há barreira que possa impedir a ação de Deus na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Eu agradeço, pastor Romero, essa bênção que Deus mandou para a minha vida, conhecê-lo, e o convite de estar aqui hoje, de poder compartilhar com os irmãos de Indaiatuba um pouco da nossa história, um pouco do que Deus fez na nossa vida. Momentos difíceis, momentos de realmente de deserto, como disse a canção, momentos de prova, momentos de dor. Mas eu vou compartilhar com a igreja um sentimento agora. Se no decorrer da nossa palavra, da mensagem, do testemunho, nós viermos a ser tomados de emoção, igreja, não pense que talvez a gente chore, talvez as lágrimas venham, mas não tenha no seu coração que o pastor está triste. A tristeza não pertence mais ao meu coração, ela não habita mais no meu coração. Mas às vezes a saudade, a lembrança nos traz uma comoção, e essa comoção nos faz até chorar. Mas o choro não é de tristeza, porque a ação de Deus, ela já foi feita, está sendo feita e vai continuar sendo feita até o dia que Ele nos levar. Por isso a amada igreja nos perdoe se por acaso a gente vier a chorar. Então eu reitero, não é de tristeza, mas sim de saudades. Amém? Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos a leitura das Escrituras. Está no livro de Jó, no capítulo 5, a partir do verso número 17. Quem encontrou, vá se colocando em pé, nós vamos ler juntos. Amém? Amém.
Glória a Deus. Estava lembrando aqui de uma frase que o pastor Carlos Vieira usou sobre a vida do pastor Romero. Esse bronzeado diante dos reis que ele tem. Eu vou chegar lá ainda. Eu estava lembrando aqui porque quando ele falou do bronzeado, quando nós tivemos aqui tudo junto, ele estava falando do bronzeado carioca, e o pastor Romero falou assim: vai puxar, como é que é, pastor? Vai consertar trator lá para ver se não fica bronzeado. Não é fácil não. Amém, irmãos? Amém. Eu vou ler aqui a palavra, os irmãos acompanhem comigo. Jó 5, verso 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estará abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada lhe faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amém. Pai santo e poderoso, Pai querido e amado, Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa, e te agradecemos por esse privilégio. Amém, Pai. Pai, agradecemos pela oportunidade de lhe prestar um culto racional. Aleluia. Pai, nós agradecemos pelas nossas vidas, Pai, porque até aqui tu nos tens sustentado. Amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, debaixo das tuas asas. Estamos aqui, Senhor, porque tememos e trememos diante de ti. Pai, estamos aqui na tua casa para te adorar, para engrandecer e para exaltar o teu santo nome. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, que nós possamos ser um canal de bênção para a tua casa e para os teus filhos. Amém. Estende a tua mão poderosa e derrama um bálsamo bendito na tua igreja, Pai. Amém. Que nós possamos sair dessa noite aqui renovados e transformados pelo poder da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos se sentar, igreja. Amém? Amém. Em 1998, eu era levita num outro ministério, e eu louvava uma canção, e durante o louvor, o Espírito Santo me tomou naquela noite, e eu sabia, não me revelou nada durante o louvor, mas eu sabia pela presença do Espírito Santo na minha vida que alguma coisa diferente ia acontecer. Terminado o louvor, eu desci, e uma irmã da igreja, um vaso, Deus levantou e falou: Luiz, eu preciso entregar uma palavra que Deus, enquanto você louvava, Deus me deu uma palavra que era para entregar para você. E essa irmã eu não a conhecia, depois a gente passou a ser amigo, mas até então eu não a conhecia, e ela me entregou essa palavra, exatamente esses versos que nós lemos no livro de Jó. Ela falou: não sei, Deus não me revelou o porquê, mas pediu que eu te entregasse. Para mim também Deus não revelou o porquê. Eu era solteiro, na realidade nessa época eu nem namorava ainda, e eu não entendi, mas tomei, por ser de Deus, eu tomei essa palavra para mim, guardei-a no meu coração e não esqueci mais dela. E eu tinha um propósito com Deus há um tempo atrás, acho que uns 4, 5 meses antes dessa palavra ser me entregue. Eu tinha saído de um relacionamento meio conturbado, dentro da igreja mesmo, meio conturbado, que não agradava ao Senhor, e resolvi romper esse relacionamento
porque eu sabia que não agradava o Senhor e eu não queria fazer, porque eu fui muito tempo no mundo, toquei na noite, fui pagodeiro, eu fiz tudo que não podia fazer, mas no mundo podia, até conhecer o Senhor. E quando eu falo dos jovens, eu falo, eu queria ter o privilégio e a oportunidade de ter conhecido a Deus na idade tenra, né? Na idade da adolescência, porque eu perdi muito tempo da minha vida servindo a deuses mundanos, servindo à noite, servindo a hoje o nome é balada, na minha época era noitada. Eu não sou tão velho assim, mas é diferente, né? O pastor Romero é mais velho que eu. Eu tenho certeza disso. Apesar de meus cabelos, ele também está perdendo. Mas eu perdi muito tempo da minha vida e só fui conhecer ao Senhor muito tempo depois. E depois, quando Deus me alcançou, que eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor, eu não quis fazer mais nada que desagradasse ao Senhor e que eu soubesse que eu poderia entristecer o coração de Deus. Inclusive dessa parte da música que era o que eu mais amava. Cheguei a gravar CDs aí com alguns grupos famosos de pagode na época, mas nunca ganhei dinheiro. Eu falo assim, você tocou na noite, não sei o que, tá bom, e o bolso sempre vazio. Eu ganhava dinheiro, ia tocar num lugar, vou tocar lá, uma festa para 1000 pessoas. Aí era 30 pessoas tocar junto. Chegava no final da noite, mal dava para pagar o lanche dentro do governo. Mas a gente era uma maravilha, né? A gente não tinha visão, não conhecia. Então a gente era no embalo, porque era gostoso estar à frente de um palco, né? Se mostrando, achando que era o cara. Meu Deus do céu, só misericórdia, Senhor, né? Mas felizmente Deus me alcançou. Deus me alcançou em 94. E eu comecei a servir a Deus desde 1994. E eu lembro que nas últimas, se não na última, não me recordo, eu estava tocando, eu era baterista de um grupo chamado Arte Popular. E eu tocava num evento em São Paulo, num evento grande no Santana Sampa. E uma mulher do meu lado ficava olhando para mim, uma senhora já. E o baixista falou assim, a mulher está te paquerando. E eu olhava assim e falei, não pode ser, né? Ela é meio velhinha já. Pode estar me paquerando, né? E quando ele tocando, e a mulher, eu tocava e às vezes cantava uma música, a mulher fazia assim com a cabeça, fiquei indignado com aquilo. Aí deu um intervalo e fui falar com ela. Eu falei, senhora, não tem problema, você está sentada aí faz tempo, me olhando, né? Tem alguma coisa errada, alguma coisa que eu posso fazer? E essa mulher falou assim, posso falar uma coisa para vocês? Se você quiser aceitar, aceite, mas eu posso falar uma coisa de Deus para você? Eu falei, pode falar. Porque até então, o Deus que eu servia era o Deus, né? Deus te ajude, Deus te cuide, Deus te leve, era assim, né? Não era o Deus de conhecer, de viver com Ele, de andar com Ele. Aí essa mulher falou assim para mim, Deus está falando que um dia você vai estar à frente de uma igreja, falando o nome dEle. Eu aqui, na hora, deu um impacto assim em mim. Eu falei, obrigado, porque eu tinha falado, eu não sabia o que falar. Eu falei, obrigado. E voltei, toquei, terminei. E eu tenho certeza que naquele dia, Deus me tomou para Ele. Aleluia. Algum tempo depois, eu aceitei o chamado do Senhor e passei a servir a partir de 94. Glória a Deus. Amém. E fui servindo ao Senhor, trabalhando na igreja, trabalhando na obra, me dedicando, porque eu passei a entender, eu passei a realmente ser consumidor da palavra de Deus. Eu passei a realmente me alimentar dela. Eu passei a realmente entender que quando eu não entendia, eu procurava quem sabia mais para me explicar, para poder falar para mim das coisas que o Senhor tinha revelado na palavra e revelava todo dia, e todo dia eu buscava do Senhor o que Ele tinha para a minha vida. Aí em 98, eu rompi uns 4, 5 meses antes dessa palavra, eu rompi esse relacionamento. E numa oração, eu lembro, na minha casa, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero só uma pessoa para mim não ficar só. Eu quero uma pessoa que realmente seja cúmplice, uma pessoa que realmente venha compartilhar comigo, venha viver comigo e se alegrar comigo do jeito que eu me alegro na palavra de Deus. E orei ao Senhor e descansei nele.
Isso foi mais ou menos entre setembro e outubro de 98. Em julho de 99 eu conheci a Michele. Eu conheci a Michele, eu era líder de jovens da igreja, e a Michele começou a frequentar o trabalho que a gente tinha com os jovens. Nós nos conhecemos e começamos a namorar no dia 15 de novembro de 99. E nos casamos no dia 12 de maio de 2001. Aí eu posso falar para vocês que Deus não só me deu a bênção que Ele prometeu ou que Ele ouviu da minha oração, mas como Deus me deu um presente, que a minha esposa é realmente um presente da minha vida. Amém. Amém. Nós nos conhecemos, namoramos, casamos dia 12 de maio de 2001. Planejamos algumas coisas, situação apertada. Deus começou a nos provar, eu digo, Deus começou a nos provar um pouco antes do casamento. Como eu falei para vocês, eu casei no dia 12 de maio e fui despedido no dia 24 de abril. Eu perdi o emprego, menos de um mês para casar. Eu estava de férias, voltei de férias. A gerente do banco que eu trabalhava na época me chamou e falou: vai ter um corte aqui e você é um descortado. Ai meu Deus do céu, só eu olhei para o céu assim, Senhor, e fui despedido. Quem casa com dificuldade financeira vai saber o que eu estou falando. Para mim casar, para acertar as coisas do casamento, eu saí comprando as coisas e cheque pré-datado para tudo quanto era lado. Eu dei cheque pré-datado em todo lugar. Eu comprei o nosso apartamento financiado. Eu comprei todas as coisas 3, 4, 5 vezes e assim que dava para fazer. A hora que caiu a ficha, que eu cheguei na casa dela, ela falou: o que aconteceu? Eu falei assim: fui despedido. Na hora ela entrou em desespero e falou assim: vamos cancelar, vamos adiar o casamento. Não pode ser, não vai dar certo, tudo. Eu peguei e falei assim: não vamos adiar nada. Nós não vamos adiar nada. Porque se Deus nos permitiu chegar até aqui, porque Ele tem um propósito maior ainda na nossa vida, e nós vamos descobrir. Amém. E nós fizemos o quê? Eu e a Michele. Nós voltamos as nossas orações realmente para que Deus nos desse a visão do que nós deveríamos fazer, qual passo a ser dado. E fizemos isso, oramos, descansamos no Senhor. Às vezes eu ia embora da casa dela, ia namorar, depois eu ia para casa nesses dias que antecedeu o casamento, e aquela preocupação tremenda: como nós vamos pagar tudo isso? E eu falo para vocês que às vezes, não, na maioria das vezes, Deus reverte o mal para a bênção. Às vezes nós pensamos que as coisas vêm na nossa vida, dificuldade, para nos derrubar. E eu posso falar para vocês em testemunho: as coisas e as dificuldades, as coisas difíceis, as lutas vêm para nos afrontar, mas nós vencemos ela. Porque Deus está sempre à nossa frente. Amém. Se Ele permite que ela venha, é porque Ele sabe que nós vamos vencer. Amém. Amém? Nós oramos. Falei: não vou me preocupar. Eu tinha um carro bonitão na época, né? Um carro legal, um carro importado. Eu falei para ela: vou vender o carro e vou pagar o que deve pagar, e a gente vai fazer o que tiver que fazer. Eu tinha financiado o apartamento na Caixa, fui na Caixa Econômica, desfiz o financiamento, porque eu não saberia o que ia acontecer depois. E a prestação era um pouquinho alta. Eu falei: não tenho como pagar. Eu desfiz o apartamento, fui para o dono do apartamento. Eu já tinha pago a metade, falei, a metade era financiamento, a metade já tinha pago. Falei para ele da minha situação, falei: você tem que confiar em mim, porque Deus está no controle. Falei: confia em mim que eu vou te pagar. Mas eu não posso financiar agora, porque se tiver uma questão alta eu não vou conseguir pagar. Mas eu estou acertando a situação, eu quero receber rescisão, eu quero vender o que eu tenho para vender agora aqui, para depois te pagar. Mas você vai receber. E eu tenho certeza, como eu falei, Deus está à frente, parece que Ele já estava preparado. Ele falou: não tem problema, tem problema. Ele falou: como a chave já estava comigo, ele falou: a única coisa, Luiz, é que eu preciso cobrar alguma coisa de você nesse período que você não vai me pagar. Então você me paga. Aí a gente acertou um valor lá, até não era um valor nenhum absurdo, era um valor pequeno do apartamento, como se fosse um aluguel. Ele falou: você vai pagando isso, quando você tiver dinheiro você me paga, aí eu passo a documentação para você. Aguardei em Deus, oramos, amém. Por isso que eu falei, Deus já estava no controle. Vendi o carro
recebi a rescisão, desfiz o financiamento da Caixa. Quando eu desfiz o financiamento da Caixa, eu já tinha pago uma boa parte que eles pedem uma poupança, antigamente pediam uma poupança antes, nós fizemos essa poupança, eles devolveram todo esse dinheiro para nós corrigido. Resumindo, peguei todo o dinheiro da rescisão, o dinheiro que eu recebi da Caixa, mais o da venda do carro, e saí à luta. Peguei todos os cheques pré-datados, paguei todas as contas que eu tinha parcelado. Cheguei para ela no final do mês de abril, começo de maio, não, foi no começo de maio, que foi após o feriado do trabalho. Cheguei para ela e falei assim, ó, não devemos mais nada, está tudo pago, mas também não tem um centavo no bolso, mas está tudo pago. Em todo lugar que eu tinha dívida, eu fui lá, meu apartamento estava pago, eu paguei o proprietário do apartamento, eu paguei todos os móveis que eu comprei, tudo pago. Eu falei, ó, a gente vai casar com a bênção do Senhor e vamos entrar dentro do apartamento. Se nós vamos sair de lá, não sei, mas entrar nós vamos. E eu já tinha mandado, nesse período, eu já tinha enviado alguns currículos para alguns outros bancos, né, na minha área, e o casamento estava marcado para o dia 12 de maio. Eu falei para ela no dia 2 de maio que estava tudo pago. No dia 3 de maio, fui chamado para uma entrevista num banco, aqui de Campinas, no Banco de Bens. No dia 5 de maio, eu já estava trabalhando lá. No dia 5 de maio, aí o chefe falou assim, como é que você vai fazer para casar? Eu falei, eu vou casar. Já ia casar sem emprego, agora eu vou casar melhor ainda, porque agora eu estou empregado de novo. Deus reverte a situação difícil em bênção. Amém. Se eu casasse do jeito que eu estava, eu ia ficar pelo menos por uns 3 anos endividado, pagando prestação do apartamento, pagando prestação dos móveis, pagando tudo. Eu casei no dia 12 de maio do ano que a gente combinou, de 2001, sem dever um centavo, com um apartamento pago. A única dívida que eu fiz depois do casamento, para começar a trabalhar, que eu tive que comprar um carro, porque o meu trabalho exige ter condição. E eu tinha ficado a pé, comprei um carro bem mais velho, mas que me deu condição de trabalhar. Então Deus começou a nos provar aí. Mas amém, porque Ele nos provou, mas o livramento também é dele. Amém. Amém. Nós casamos dia 12 de maio de 2001. Em agosto a Michelle me chamou, do mesmo ano, e deu uma grande alegria, que nós iríamos já ser pai. Ela já estava esperando o nosso primeiro filho, João Pedro. Uma alegria. Quando ela falou da gravidez, na hora, mas assim, imediatamente eu corri na palavra de Deus e vim ler esse salmo, essa passagem de Jó. E eu vi no versículo que fala aqui, no versículo 24, fala que saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a árvore da terra. Eu agradeci o Senhor, falei, a minha semente já está aqui. A multiplicação da minha semente já está aqui. Felicidade total. Eu posso compartilhar com os irmãos que nós vivemos realmente muito felizes. Um grande período da nossa vida muito feliz. Em dia 4 de maio de 2002, o João Pedro chegou. Feliz, maravilhado com a chegada dele. Vivemos por 5 anos servindo ao Senhor na igreja, ministrando com alegria e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, porque nesse período, eu falei que Deus começou a nos provar lá materialmente, né, antes do casamento, mas nesse período de 5 anos e meio do nosso casamento, Deus só nos abençoou cada dia mais. Eu troquei nesse período 2 vezes de emprego, e nas 2 vezes que eu troquei de emprego, o meu salário foi dobrado. Glória a Deus. Amém. As 2 vezes que eu troquei de emprego, me chamaram para trabalhar na outra empresa, dobrando o salário que eu tinha na anterior. Eu saí do de bens, fui para o Pan-Americano com o salário dobrado. Saí do Pan-Americano, fui para o Banespa com o salário dobrado. Glória a Deus. E depois do Banespa, eu fui para a BV Financeira, onde eu estou hoje. Há 8 anos eu estou lá. Também com o salário dobrado. Então eu só agradeci a Deus. Porque financeiramente, materialmente eu era suprido, minha família feliz, um amor muito grande pela minha esposa, o amor a Deus, um amor assim enorme pelaquela vida que nós geramos, que veio participar da nossa vida e foi crescendo nesse período, nos alegrando
cada dia mais, e a gente agradecendo a Deus pela vida do João Pedro, pela nossa vida, e por Deus nos ter escolhido, nos ter separado. Eu me sentia realmente um afortunado na presença do Senhor. Falar, o Senhor me escolheu, e é só bênção. Eu não sabia o que era uma tristeza, eu não sabia o que era dor, eu não sabia o que era passar dificuldade. Não éramos ricos, mas o que nós tínhamos era mais do que o suficiente para nos deixar felizes. Glória a Deus. Nós compartilhávamos do que Deus nos ensinava, e nós compartilhávamos o amor que Deus nos dava. Amém. E isso só nos enchia mais ainda de amor. Aí um dia, no dia 27 de outubro de 2007, o João Pedro tinha feito 5 anos em maio daquele ano. No dia 27 de outubro nós saímos, eu estava de férias, nós saímos, fomos ao shopping, foi um sábado, nós passamos o dia no shopping, fomos para comprar uma televisão, estava na moda a televisão da LCD, e a gente queria uma, fomos compramos, e minha esposa falou para o João Pedro assim: filha, meu filho queria o Transforma, eu achava caro, falei, não, muito pequeno para brincar com esse brinquedo, você não vai saber nem brincar. E ele só na minha orelha, né? Criança não fala nada quando quer brinquedo, né? Ele não parava. E aquele dia, com a sutileza que Deus deu para minha esposa, ela falou: filho, papai tá legal hoje, vai lá e pede o Transforma que hoje ele tá. Aí eu lembro que eu já tinha comprado a televisão, né? Ele esperou para pedir depois. Se eu falasse que era caro, ele ia falar assim: acabou de comprar a televisão, não vai dar o brinquedo para mim? Aí ele veio e pediu o brinquedo, e alegrou meu coração de poder falar para ele: pode comprar o brinquedo. Ele abraçou minhas pernas e falou para mim: você é o melhor pai do mundo. Glória a Deus. Fomos para casa. Aí eu cheguei lá, tirei a televisão do carro, estava ligando, aí um vizinho entrou para me ajudar, e o filho desse vizinho pediu para que eu deixasse o João Pedro sair para brincar com eles na rua. E eu era meio chato, eu não gostava muito de deixar o João Pedro brincar na rua, mas aquele dia eu deixei. E eu lembro que o amiguinho dele chama João Vitor, falou: pode deixar, tio, que eu olho para você lá. Aí o João Pedro foi para a rua, estava brincando, e eu estava ligando a televisão com esse amigo, escutei um barulho de um carro saindo em alta velocidade, escutei a mãe gritar, corri para frente da minha casa e vi o João Pedro caído no asfalto. Corri para ele já gritando, desesperado, consegui pegar ele no colo, me ajoelhei, coloquei a cabeça dele no meu braço e gritava para ele: fala com o papai, filho, fala com o papai, o que está acontecendo? Ele não abriu os olhos, não falou, virou a cabeça do lado e morreu. Nessa hora eu me senti a pior criatura do mundo, me senti arrasado. Briguei com Deus, xinguei, porque eu não entendia. Corri na minha casa, depois que o resgate levou ele, eu corri na minha casa, abri essa palavra, eu vim aqui no verso de número 25, falei com Deus: também saberás que se multiplicará a tua semente, a tua posteridade como a erva da terra. Falei para o Senhor, falei para Deus: o Senhor me enganou. O Senhor me enganou, o Senhor falou que a minha semente ia multiplicar e ela acabou de morrer. Fui tomado de uma revolta muito grande.